Olá a todos e a todas, eu sou Newton Cunha e bem-vindo a este canal que tem como nome Treinando o Seu Ouvido. E estamos sempre a tratar deste tema, do treinamento do ouvido. E hoje nós vamos falar sobre intervalos e notas musicais. Há uma necessidade de que isso fique claro para os estudantes de música, para os professores de música. Então, o que são notas musicais? Notas musicais são frequências sonoras. São frequências sonoras e os nomes das notas, isso foi tirado de um hino dedicado a São João, e isso está aqui no livro, né? Iniciação musical, base epistemológica dos 12 centros tonais. Então, o que na verdade são as notas musicais? Elas, primeiro do que tudo, são frequências sonoras. E quando eu penso por essa lógica de frequências sonoras, não existe frequências nem mais nem menos importantes. Então, o que é que temos? Nós temos uma quantidade de frequências contínuas, né? Isso no instrumento que não tem traste, que não tem estes pontos, chamamos de instrumento não temperado. E nesse instrumento não temperado é dessa forma, você tem frequências contínuas e dentro dessas frequências contínuas foram escolhidas algumas frequências para se formar determinadas escalas. Por exemplo, a escala que nós usamos hoje, que é a escala temperada igual, foram escolhidas 12 frequências. Da música indiana são escolhidas 22 frequências. Da música dos árabes são escolhidas 17 frequências. Então, foram escolhidas 12 frequências e dentre essas 12 frequências, o que é que Bach vai fazer quando ele vai escrever o seu cravo bem temperado? Vai pegar 12 tonalidades maiores e 12 tonalidades menores. Ou seja, vai fazer as escalas diatônicas. Ok? Isso aqui está neste texto aqui. Você tem as escalas diatônicas. Então, se você é educado tomando como parâmetro a escala de Dó, então vai lhe faltar 5 frequências sonoras. Porque vai lhe faltar essas 5 frequências sonoras aqui. Se você tomasse a escala de Si, até D de Si diz que seria melhor que ensinasse pela escala de Si. Então, esse Dó aqui não seria importante, esse Ré não seria importante, esse Fá não seria importante, esse Sol não seria importante e este Lá não seria importante, porque o que seria importante seriam esses aqui. Então, se você é educado, ou se a forma de educação tomou como parâmetro uma escala diatônica maior, significa dizer que o atrofiamento do ouvido ele vai ocorrer. Então, é por isso que, se você chegar agora para um professor de canto, você chega agora para um professor de canto e pede para ele cantar a escala de Dó menor, ele vai sentir dificuldade, por consequência que o ouvido dele foi educado pela escala de Dó maior. Você pega um estudante de canto, estou pedindo de canto, não estou pedindo nem nenhum instrumento harmônico, pega de canto. E aí, se for para cantar como eu canto aqui, Dó, Ré, Mi, bemol, Fá, Sol, Lá, bemol, Si, Dó. Se for assim, tirar do nada, aí vai dizer que o camarada tem um ouvido absoluto. Eu não tenho nada de ouvido absoluto. Eu tenho um ouvido treinado porque eu o eduquei a pensar pelas 12 notas musicais. Eu saí dessa questão aqui de dizer que as notas musicais é a escala de Dó maior. E é nesse sentido que eu aconselho a você a adquirir este livro, para que você comece a pôr
as 12 notas, comece a pensar pelas 12 notas. Comece a pensar, esqueça esse negócio dessa escala de Dó maior, para que você possa desenvolver o ouvido. Este é o grande passo para você desenvolver a sua percepção auditiva, é você pensar pelas 12 notas. Que eu não conseguia fazer isso que eu estou fazendo aqui, eu não cantava. Para você que estuda canto, cuidado, tome cuidado para não ficar estudando, fazendo os exercícios apenas pela escala de Dó maior, porque isso também atrapalha o processo de canto. Você vai transmitir, na hora que você precisa cantar um Dó sustenido, Dó sustenido, você vai sentir dificuldade, porque esse Dó sustenido que você terá que cantar essa frequência, ela não está aqui, e automaticamente ela não vai estar no seu ouvido para você transmitir e nem para você perceber. Então, se 95% dos músicos, sobretudo aqueles que vão para as escolas de música, porque este é que é o problema. Um amigo me falou, não, tem pessoas que não vão à escola e desenvolvem justamente, porque essas pessoas que não vão à escola, ela pensa por 12, porque não existe, para uma pessoa que aprende na prática, essa ideia de Dó maior. O que existe para ela é uma nota que se toca, uma frequência, se toca a frequência em Dó sustenido, ele vai buscar em Dó sustenido. O problema é que dentro do processo de educação sistematizada, você pensa por 7. E aí eu quero dizer, nem na teoria e nem na prática se usa isso aqui, na verdade, apenas como as notas. A não ser para explicar a escala de Dó maior. Saiu da escala de Dó maior, não serve mais. E não vem com essa história da escala de Lá menor melódica. A escala de Lá menor melódica não decide a tonalidade. A escala de Lá menor que vai decidir a tonalidade é a de Lá menor harmônica. E na de Lá menor harmônica eu preciso de um Sol sustenido. Simples assim. Então, nem na teoria, porque se você for fazer agora os ciclos das quintas, você precisa, a próxima escala depois de Dó vai ser Sol, Sol maior. E na de Sol maior você precisa de um Fá sustenido que não tem aqui. E aí, se você for estudar intervalos, você precisa fazer a segunda menor de qualquer nota. E de Dó você não consegue fazer a segunda menor com isso aqui. Você só consegue fazer a segunda menor se você tomar as 12 notas aqui. E aí você consegue fazer os 12 intervalos, porque a oitava é a repetição da primeira, né? A nona menor é a repetição da segunda menor, uma oitava à frente. Então, você consegue fazer os 12 intervalos. Por aqui você não consegue, é aí onde gera o problema. Tanto para desenvolver a percepção dos intervalos, quanto a percepção das notas musicais. Eu vou aqui mostrar novamente um aluno que percebe essas notas, que também canta esses 12 intervalos sem nenhum tipo de problema. As crianças, né? Vou mostrar aqui crianças, 6 anos, que cantam isso sem nenhum tipo de problema. E aí, esses estudantes que aprendem por 12, ele não tem esse problema dessa percepção. E também do processo de transmissão. Há dois problemas aí, tanto para escutar e perceber, né? Você escuta, mas não consegue identificar. E aí, para você transmitir, gera um enorme problema, porque você vai ter que transmitir Mi bemol. E este Mi bemol não vai estar no seu ouvido, porque ele não faz parte das suas notas. As suas notas que você tem na memória é a escala de Dó maior, e não a escala cromática, que é de onde se tira toda. Tanto para se explicar a teoria, porque não se explica a teoria por aqui. Quando o professor diz, não, com isso aqui você vai fazer a de Sol maior. Aí você precisa de um Fá sustenido que não tem aqui. Então você não usou isso aqui. O que você usou foi os intervalos. Aí aqui você já não tem um intervalo de segunda menor. Do Dó não. Do Dó você também não vai ter um intervalo de terça menor. E aí o seu ouvido vai ficar atrofiado. Tanto para os intervalos, quanto para as notas musicais.
Você ouvir e identificar. Porque não é só ouvir. Ouvir você, se não for surdo, você vai ouvir. Mas aí você tem que aprender a ouvir e a identificar. Este é que a escola de música e o ensino da música tem que gerar no aluno, para que ele possa identificar tanto visualmente através da leitura, mas também que ele possa identificar com o ouvido. Esta semana um aluno colocou uma música e quando eu escutei, eu digo, ela está em Ré. E aí fui verificar e ela realmente estava em Ré menor. Porque o ouvido já começa a perceber. E cada vez eu erro menos. Eu não tenho um ouvido absoluto, eu tenho meu ouvido treinado. Eu treinei meu ouvido pelas 12 notas. Agora, não fique com esse negócio de 7 notas. E aí eu adquira esse livro para que você tenha essa fundamentação dessas 12 notas e comece a fazer. Então, na aquisição desse livro, você terá o meu WhatsApp para mandar os exercícios e a gente fazer as correções. E aí eu vou dizendo como é que você deve fazer para você desenvolver essa percepção e poder cantar como eu canto aqui, poder afinar como se você ver vídeos, eu afino esse violão, esse ukulele sem necessidade de um referencial. Você, na aquisição desse livro, você vai ter de brinde esse aqui, O Temperamento Igual. Este texto, dificilmente você vai encontrar por aí, texto sobre temperamento igual. Infelizmente, as pessoas escrevem muito pouco sobre isso. E aqui eu tentei fazer, não é esgotar o tema, mas escrever de maneira bem clara sobre o temperamento e o seu processo de evolução. Desde o século XVI, sua sistematização no século XVIII, e ele vem ser adotado no século XIX, né? A partir de Mendes, que vai buscar Bach, e a partir daí você vem. E ao mesmo tempo, como eu falei, ao mesmo tempo que vem com o temperamento, aí vem no processo de ensino-aprendizagem de carnotas musicais a escala de Dó. E aí é um processo contraditório. Ao mesmo tempo que a afinação que você traz para escrever toda a música, logicamente para ensinar. E eu quero dizer que na época de Bach, na época de Mozart, na época de Beethoven, se estudava pelos outros temperamentos. Esse modelo aqui não existia na época de Bach, até porque foi ele que desenvolveu. Na época de Mozart, você tinha ele, mas você tinha outros temperamentos, e na época de Beethoven também. Só no século XIX é que esse negócio se fecha, vem só com o temperamento, porém não vem com a escala temperada para ensinar música, vem com a escala de Dó maior. E aí vem o processo de regressão do ouvido do aluno que vai estudar música. E é uma coisa sem lógica. Você vai estudar música e ao mesmo tempo você vai regredir na sua percepção de identificar as notas. Aqui você vai ter mais esse aqui de brinde, afinação em escalas diatônicas, para que você possa entender o que é afinação, o que são escalas diatônicas. Você vai ter o método duodécimo, que aqui é os exercícios para você desenvolver as 12 notas. E você vai ter esse novo texto que eu escrevi aqui, A Liturgia e a Música, de Martinho Lutero a Bach, Johann Sebastian Bach. Então, aqui a música na Idade Média vem para fazer parte da liturgia e no Renascimento também, sobretudo com Lutero, que será o primeiro autor dos corais, e Bach vai beber na fonte de Lutero, que Lutero é um conhecedor profundo de música e de teologia, Bach também. Então você vai ter este livro e vai ter esses 4 e-books. Então vai ficar, esse livro custa apenas R$40. Então você vai ter todo esse material, vai ficar a menos de R$10 cada um desse material, né? Então cada um vai ficar por menos de R$10. Então preço, um valor irrisório. Então adquira o livro para estudar pelas 12 e você poder desenvolver o ouvido, poder cantar a escala de Dó menor, Dó, Ré, Mi, bemol, Fá, Sol, Lá, bemol, Si, Dó, poder cantar essa escala sem necessidade de alguém ter que tocar uma nota de referência
Isso não é necessário, basta você estudar pelas 12. Adquire o livro e estude que você vai conseguir. E aí você manda o seu número e aí eu vou corrigindo os seus exercícios. Então, até a próxima aula e que Deus abençoe a todos nós, ok? Até lá.